a gente muda. O mundo muda, a gente muda, o mundo muda. O mundo muda, a gente muda. Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Cidadania e Meio Ambiente, diretamente do estúdio da TV Com Santos, com o cenário mais ecológico da programação regional na Baixada Santista. E hoje mais um assunto relevante para a nossa cidade e região, que é a questão do Novembro Azul. Novembro Azul instituído pela ONU. E vamos receber, para falar sobre esse tema, Dr. Luiz Fernando dos Santos. Por favor, Dr. Luiz, é um prazer enorme poder estar recebendo o senhor aqui novamente. Boa noite, por favor, vamos sentar. Sim. E estamos no Novembro Azul, né, doutor? É a campanha mundial de prevenção do câncer da próstata, organizada pela Sociedade Brasileira de Urologia e pela organização não governamental Lado a Lado pela Vida. E nesse mês, alguns pontos turísticos ficam iluminados, existem campanhas de distribuição de panfletos, de atendimento para detecção precoce do câncer da próstata. O Novembro Azul sempre é levemente mais tímido do que o Outubro Rosa, né? Porque mesmo em alguns estabelecimentos comerciais, a gente via as moças com um lacinho rosa aqui no peito e tal, e mesmo alguns homens, né, em favorecimento às suas mulheres, suas namoradas, companheiras, usava também um lacinho rosa aqui, homenageando e também participando da campanha do Outubro Rosa. Mas já na questão do Novembro Azul, eu sinceramente eu peço aí às mulheres que também nos ajudem, né? Eu não tenho visto as mulheres usar a fitinha azul, né? E quiçá os homens, né, que não usam a fitinha azul. Então ainda tem um pouquinho, né, de preconceito em relação à campanha, né, doutor? Quando se fala do homem, situações que envolvem um pouco de, às vezes, preconceito, como usar laços, fitas, mesmo o exame de toque, aí já fica mais difícil. Mas vale lembrar que é um símbolo, né, da campanha e que se todo mundo pudesse ajudar, isso serviria de orientação também para a população, relembrando que é válido fazer o exame da próstata, né? Então, para a gente poder estar trazendo essas informações sempre de forma constante, né, mesmo que não só no mês de novembro, mas isso que deveria ser a campanha todos os meses, né, para garantir aí a saúde pública. Como é que está hoje, passado já, estamos chegando ao final do ano, né, como é que está aqui na nossa região, para a gente ter um retrato da nossa região, como é que estão os índices, né, de constatação do câncer de próstata? Aumentou, diminuiu, o pessoal está mais consciente? Para o homem, a saúde aqui ainda tem um pouco de dificuldade de direcionar o paciente do sexo masculino portador de câncer da próstata. O paciente geralmente é encaminhado da policlínica para uma unidade de atendimento especializado, e ele até conseguir uma consulta com o especialista, às vezes demora um pouco de tempo, e depois que ele consegue passar no especialista, ainda tem uma série de exames, uma série de avaliações para que se chegue num diagnóstico e num tratamento. Então, ainda é um pouco difícil e demora um pouco mais de tempo do que a gente gostaria. Para as mulheres já existe um direcionamento mais correto para unidades de tratamento da mulher mesmo, da saúde da mulher, de câncer de mama. Para o homem, a gente está tentando, está batalhando no parlamento para ver se consegue novas unidades, novas regras para poder atender e direcionar melhor o paciente masculino. Perfeito. E as estatísticas quantitativas sobre o câncer de próstata, ele é isolado por hospital, né? Ele está nas unidades básicas de saúde, ou a gente tem um retrato geral disso? Como é que elas se interpenetram, né, essas informações? Hoje, a gente, apesar da divulgação e informação maior, ainda tem uma porcentagem muito pequena de homens que procuram o atendimento e a avaliação com o especialista. Segundo o Datafolha, cerca de 32% só de homens procuram atendimento com urologista. Então, ainda é um número pequeno. Bastante. Se a gente consegue tratar de forma curativa,
a gente tem bom resultado quando o câncer é inicial. Então, essa procura para o tratamento é muito importante, para que a gente tenha sucesso no tratamento. Os índices são reservados a cada hospital. Cada hospital tem o seu protocolo de atendimento, tem a sua maneira de anotar, de marcar tudo essa porcentagem que é realizada pelas equipes de especialistas, né? Mas, doutor, essas estatísticas por unidade hospitalar são do conhecimento do governo federal, do governo estadual, para compilar aí uma visão nacional da situação do câncer de próstata no país? Como é que é esse intercâmbio de informações? Não, infelizmente, nós não temos esse repasse de informações para os órgãos federais, municipais, estaduais. É uma estatística dos grupos, das equipes mesmo, de especialidades de cada hospital. Isso não é passado. Não é feito como se fosse um censo de todos eles. Não tem essa informação. Mas não seria mais útil, porque de forma isolada a gente não tem uma visão global da questão do país, né? Como é que ela anda? As pesquisas são mais para isso, para quantos pacientes conseguem buscar o serviço, quantos pacientes conseguem ser atendidos, porque para monitorar todos os locais, postos de atendimento, é mais difícil. Entendi. Entendeu? Mas até para dispor, né, de políticas públicas que possam atender melhor esse atendimento, né, poder esclarecer melhor, seria útil que essas informações fossem melhor conduzidas, né? A quantificação de pacientes que morrem, que chegam a óbito por conta do câncer, isso é realizado. Sim. Por conta dos óbitos, de certidão, declaração, essas coisas assim. Mas o quanto a gente consegue tratar, aí a gente não consegue definir isso. E em relação aos óbitos, qual é mais ou menos o percentual entre aqueles que tratam da doença? A última pesquisa, de cerca de 56 mil homens no último ano faleceram de câncer de próstata. 56 mil pessoas é muita gente. Exatamente. Então isso significa que o tratamento não foi precoce, né? Ou mesmo precoce, você teve alguns fatores que influenciaram no diagnóstico, no final ruim, né? Mas foi o segundo maior número de casos de óbito por câncer, só perdeu para câncer de mama das mulheres. Impressionante isso. Mas e hoje a gente já teve mais alguns avanços no tratamento? Surgiu mais algumas drogas que inovaram o tratamento, ou a gente ainda está dentro do padrão que a gente estava no ano anterior? Existem estudos de drogas novas agora, que nem a gente tinha comentado anteriormente na Faculdade de São Carlos, a fosfoetalonamida, você comentou comigo, mas assim, ainda é um surgimento recente de algum tratamento que ainda não foi autorizado pela Anvisa, as pesquisas, tudo. Mas já é uma luz no fim do túnel. Mas em relação ao que a gente faz hoje na Baixada Santista, é o tratamento habitual, direcionado para cada câncer, né? Para cada caso de câncer. Entendo, mas o PSA, né, é um dos... Para o diagnóstico a gente faz isso. É o exame do PSA, que é o antígeno prostático específico, e o exame de toque retal. São os dois exames importantes. Em casos suspeitos, a gente faz a biópsia, que é a remoção de fragmentos da glândula da próstata para examinar e dar um diagnóstico. E esses dois exames, eles conseguem compreender todos os casos que se tem notícia sobre câncer de próstata? Quando a gente tem condição de avaliar o paciente, com esses dois parâmetros, o toque e o PSA, a gente tem uma certeza de 98% a 99% de diagnóstico certo, de portador ou não portador de doença, né? Se a gente utilizar apenas o toque retal, a gente pode ter uma resposta só de 70%, e se usar só o PSA, cerca de 80%. Então, quando a gente utiliza os dois juntos, a gente chega a 99% de certeza no diagnóstico. Doutor, e os fatores que predispõem ao câncer, né, de próstata em particular? Hoje o que mais a gente conta ainda é a hereditariedade e os fatores alimentares, nutricionais, ingesta de gordura, pouca ingesta de vegetais, legumes. Isso é o que mais, os fatores mais críticos, que mais podem colaborar para
o paciente desenvolver o câncer da próstata. Então, teria que ter aí uma medida certa nutricional, porque é assim, câncer, a carne pode colaborar para isso. Isso, a alimentação mais gordurosa, mais rica em proteína, pode colaborar com o aparecimento do câncer da próstata. Então, se a família tem já uma predisposição, então o ideal seria a pessoa procurar um nutricionista e tentar fazer uma dieta que fosse mais condizente com a possibilidade de não permitir que essa predisposição genética ocorra. Poderia ajudar, mas o homem vai fazer o exame já na metade mais ou menos da vida dele, com 45, 50 anos. Então, acho que essa orientação deveria ser feita para todo mundo desde o início da vida. Uma alimentação correta, mas é que a gente não consegue hoje alimentar desde o nascimento corretamente a todas as pessoas, né? Então, se ele fosse aguardar os 45, 50 anos para procurar o serviço, porque ele tem um antecedente hereditário, e iniciar uma dieta alimentar, aí eu acho que não vai ter tanta interferência no diagnóstico do câncer, né? É porque normalmente as pessoas nem sabem que tem uma predisposição genética em relação a isso, né? É difícil saber isso. No câncer da próstata, a hereditariedade, ela conta bastante. Em casos que tenha pai, tio, avô, cerca de 33% de chance a mais de ter um câncer do que da população em geral, que não tem esse fator hereditário. Então é mais já uma situação de observação. Quer dizer, observação. Toda a população masculina tem que verificar se na família, quantos casos tiveram, etc., para ele poder já ter um alerta. O primeiro alerta seria esse. Seria esse. Tá. Seria esse. E o segundo, a partir dos 30 anos, qual seria a idade mais adequada já para fazer um PSA? Hoje, a Sociedade Brasileira de Urologia, em 2013, mudou um pouco em relação à idade certa para começar a procurar o urologista. Nós, especialistas, acreditamos que o ideal é desde o nascimento. Já tem o casozinho da fimose, que se não for corrigida, futuramente pode ocasionar um câncer de pênis também. Algumas alterações congênitas que podem aparecer e às vezes passar despercebida pelos pais ou pelo pediatra. Mas em relação à avaliação, detecção precoce do câncer, a Sociedade Brasileira orienta com 45 anos os pacientes que são de raça negra e que têm antecedentes familiares, pai, irmão, tio, avô, e para 50 anos a população geral, iniciar a avaliação. Nada impede do paciente procurar o urologista mais cedo. Doutor Luiz, eu vou pedir uma licença para o senhor, a gente vai fazer aqui um break e a gente volta em um minutinho já já. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Você viu a placa? Tava de proibido estacionar, tava de deficiente. Ah, de deficiente pode? Ah, mas não sei, na vaga de deficiente aqui. E deficiente pode? Não, não pode. Pois é. Mas era outra placa, né? Um minutinho só, eu tava entregando um currículo pra uma amiga que eu combinei de encontrar aqui pra um trabalho. Ah, então realmente foi mal. Eu fiz 5 minutos aqui, eu já tô saindo com o carro. Já fiz a multa.
programa Ação e Reação, todos os dias, à 1h15 da tarde, ao vivo, com reapresentação às 11 da noite, à 1 da manhã. Eu espero você para debatermos os principais assuntos da região. Ação e Reação, apresentação Augusto Capa de Casa. Espero você! Doutor Luiz, nós temos um quadro aqui no programa, como o senhor já havia comentado com o senhor, chamado Os Olhos do Dono, que é um quadro que a gente trouxe para a nossa cidade e região com a empresa Realidade Tributária, que visa aí fomentar as empresas da nossa região, trazer novos mecanismos para que elas possam se desenvolver, na verdade, mais ainda, inclusive no momento de crise como a gente está vivendo, né? Então é de fundamental importância. E eu vou chamar a Fabiola Fiorentino com o quadro Os Olhos do Dono. Olá, estamos de volta com Os Olhos do Dono, para trazer para os nossos empresários dicas e informações que o ajude na administração de sua empresa. A gente está aqui hoje novamente com o Roberto Silva, que é o coordenador da Realidade Tributária. Roberto, a gente está num momento em que a inadimplência não para de crescer, né? Como é que a Realidade Tributária pode ajudar os empresários nesse sentido, a passar por isso? Antes de responder, eu quero fazer uma colocação importante a respeito de todo esse contexto que envolve a questão da inadimplência. Então, nós vivemos aí 5 anos de expansão de crédito, né? Todas as empresas, os bancos também proporcionaram créditos acreditando numa economia que iria crescer constantemente. Mas isso deixou de acontecer e agora é momento de se adequar, de se adaptar. Então, com vistas nessa realidade, a tributária criou um sistema através de uma equipe, né, uma ferramenta com equipe altamente qualificada para auxiliar as empresas no recebimento dos títulos inadimplentes. Então, se uma empresa associada tem lá cheques que voltaram sem fundos, se tem títulos que não foram pagos, então ela passa isso para a tributária vai, através da equipe, vai fazer o recebimento. É assim que foi criado. Muito obrigada, Roberto. E você que está em casa, quer anotar o nosso site para ter acesso a esses serviços? Anota aí então, osolhosdodono.com.br. Até mais! Bom, doutor Luiz, a gente estava conversando aqui e eu achei muito interessante quando o senhor falou sobre o câncer indolente. Então eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso telespectador o que significa o câncer indolente. O câncer indolente é aquele que a gente pode observar, fazer um controle nele. É aquele câncer que tem alguns fatores que fazem com que a gente acredite que esse câncer não vai ser capaz de implicar alterações significativas na qualidade de vida do paciente. Então é um paciente onde é detectado um câncer e por conta de idade, fatores relacionados ao grau histológico do tumor, a avaliação dos exames laboratoriais, é um câncer que um paciente que a gente pode acompanhar ano a ano a evolução do câncer para que detecte se há necessidade de tratar ou não. Mas um câncer indolente é um câncer que a gente pode fazer um acompanhamento. Uhum. O acompanhamento é rígido, ele deve ser contínuo, periódico e não pode ter falha, porque qualquer deslize a gente entra numa zona de perigo que aí a gente às vezes não consegue resgatar a qualidade de vida do paciente. Então, com câncer não se brinca, mas existe a possibilidade de fazer isso. É porque eu acompanho muitas coisas e um dos assuntos que eu acompanho é esse. Eu até recentemente eu vi uma entrevista de alguns médicos aí numa outra rede de televisão que faziam uma contraposição nesse assunto, né? E alguns médicos colocavam que às vezes é bom você não tratar um determinado câncer que não está se expandindo, que não está se desenvolvendo,
que na medida que você começa com ações invasivas nesse câncer, ele pode ter uma reação maior e acabar eclodindo de uma forma mais forte. Qual seria a sua posição em relação a isso? O que a gente mais vê é o câncer, quando ele acomete pacientes jovens, ele costuma ser mais agressivo, ele costuma ser mais perigoso do que quando atinge uma pessoa com uma idade mais avançada. A pessoa com a idade mais avançada, ela tem um crescimento mais lento dessa doença. Então, a gente pode tentar observar com mais frequência. Agora, em pacientes jovens, na faixa de 50, 60 anos, a gente procura tentar ainda curar o tumor, porque observar esses casos na nossa história, a gente vê que não é bom acompanhar esses pacientes. Uhum. E eu acredito que o álcool, que o cigarro contribua bastante para não só para esse câncer em particular, mas como para vários. Mas no caso do câncer de próstata, há uma ligação direta entre o consumo de álcool e drogas, e, enfim, cigarro. Há estudos que fazem essa ligação direta? Sim, os vícios eles contribuem para qualquer desenvolvimento de qualquer tipo de câncer. E na urologia, o que há mais relacionamento é entre o tabaco e o câncer de bexiga, que é o mais comum. Então, com relação à próstata, já não tem muita estatística sobre isso. Entendi. Mas e quais são os tratamentos que são mais utilizados em relação a tumores na próstata? Se usa química? Na fase inicial, tumores localizados, a gente procura tratar ou com cirurgia ou com a radioterapia. Para câncer com metástase mais avançado, aí a gente parte para a hormonioterapia, que é tratamento medicamentoso, né? Mas desses, qual seria o mais agressivo? O mais invasivo é a cirurgia. A cirurgia. A cirurgia. Mas a chance hoje de complicações, que seriam incontinência urinária e disfunção erétil, hoje a gente vem diminuindo bastante a probabilidade, a porcentagem dessas complicações. Mas o mais invasivo é a cirurgia. Mas a cirurgia seria o último recurso a ser utilizado, né? Nos casos iniciais, para a tentativa de cura, a gente usa como primeira escolha ou a cirurgia ou a radioterapia. A radioterapia ela é mais localizada? Localizada. Hoje é a radioterapia conformacional, que é localizada diretamente na glândula da próstata, né? Então, o índice de acerto é maior. Hoje a gente consegue curar pacientes com casos iniciais 85% dos pacientes, 90%. O equipamento de hoje também é muito mais avançado, né, doutor Luiz? Muito mais preciso. O grau de precisão é muito maior, né? E com muito menos efeitos colaterais. E os nossos hospitais aqui da nossa região, na sua experiência como médico operador, né? Nós temos o equipamento hoje, como tem em São Paulo e em outros grandes centros urbanos, ou a gente tem com alguma defasagem? Não, em relação ao tratamento da próstata, equipamentos e material humano especializado, sem dúvida nenhuma, concorre com qualquer outro estado, qualquer outro município do Brasil. E mesmo as drogas utilizadas antes de operar ou de uma radioterapia, essas drogas que nós obtemos aqui no Brasil hoje são as mesmas que são utilizadas em outros países do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, ou existe alguma defasagem em relação a esses medicamentos? Não, a medicação é a mesma a nível mundial, e aqui em Santos, em São Paulo, a gente consegue o fornecimento dessa medicação pelo governo do estado. Ah, sim. Mas não necessita nenhum tipo de utilização judicial, ela é obtida normalmente através do SUS? Isso, é feito pelo médico do SUS mesmo, preenchimento de uns protocolos, e o paciente consegue retirar essa medicação de alto custo nos ambulatórios especializados aqui. Entendo. Então, podemos nos sentir, entre aspas, né, doutor? Cobertos. Cobertos. Exatamente. Pelo atendimento médico em relação ao câncer de próstata. Exatamente. E a nossa região, em função
das questões ambientais. Não existe nenhum estudo que faça uma relação direta entre os problemas ambientais da nossa região ou de outras regiões do nosso país em relação ao câncer de próstata. Não é uma questão que tenha ligação direta com o meio ambiente, e sim com a alimentação. Exato. Aí é com relação à poluição, à contaminação dos alimentos em geral. Né? Por agrotóxico que exatamente. possa ser consumido. Então, existe algum estudo que verifique, porque infelizmente aqui no Brasil a gente usa muito agrotóxico, né? Até fora de padrões internacionais, infelizmente, a fiscalização não é eficiente no nosso país. Então, eu fico pensando, às vezes a pessoa vai fazer de uso de uma dieta, compatível, né, para pessoas que já têm uma tendência, né, hereditária a ter um câncer, mas infelizmente, mesmo fazendo uma dieta dentro das condições que o médico estabeleceu, o alimento é de uma origem com agrotóxico. Quer dizer, então acaba, direto ou indiretamente, acaba prejudicando e não fazendo valer aquela dieta que ele possa se desenvolver, né? Podemos dar o exemplo do licopeno, que é a coloração vermelha nos alimentos. Tomate, por tomate, exemplo. Morango, melancia, mamão, tudo isso são alimentos que iriam beneficiar a cenoura e às vezes podem estar prejudicando pela quantidade de agrotóxicos, né? Mas essas informações importantes, doutor Luiz, eu gostaria que o senhor deixasse um telefone, né, para os nossos telespectadores que tivessem outras perguntas a fazer ao senhor, entrar em contato. O telefone do consultório é 3301-4387. 3301, acho que vai aparecer aí no... vamos colocar no GC, 3301-4387. 87, perfeitamente. Bom, doutor Luiz, foi um prazer enorme poder recebê-lo. Infelizmente, o programa tem os seus limites de horário, mas eu queria agradecer a sua presença mais uma vez e o programa está de portas abertas ao senhor. É muito bom participar contigo aqui do programa, Nelson. Eu te agradeço pelo convite e estamos aí à disposição para qualquer esclarecimento. Quando você chamar, nós estamos aí. Nós é que agradecemos. E você, telespectador, acompanhe nosso programa todas as quintas-feiras, às 21 horas, com reprise às quartas-feiras, às 10h30 da manhã. E não esqueça, todos os programas estão na página do Facebook, é só acessar Cidadania e Meio Ambiente no seu Facebook. Um grande abraço e até breve. A gente muda, o mundo muda, a gente muda, o mundo muda, o mundo muda, a gente muda, o mundo...